Na China, o budismo foi introduzido por volta do século I e atingiu o auge da popularidade durante a dinastia Tang, entre os séculos 6 e 8. Mosteiros budistas contavam com grandes bibliotecas, verdadeiros centros de saber de ensino. Na China, os comerciantes foram os responsáveis pela introdução do budismo. Os primeiros centros budistas foram erguidos nas áreas comerciais das grandes cidades. Chineses logo adaptaram o budismo à sua cultura. Os mosteiros eram centro de cultura laica e religiosa chinesa e budista, mas eram também grandes propriedades agrícolas livres de impostos, fato que com o tempo passou a incomodar as autoridades. Os monges budistas eram poetas, pintores, calígrafos e artesãos habilidosos na transformação do cobre em estátuas e objetos de culto. Com o crescimento do budismo na China, a autonomia e o privilégio dos monges passaram a ser considerados uma ameaça ao Estado, que por sua vez passou a persegui-los. O governo chinês acusava o budismo de ser uma religião de estrangeiros e, a causa do enfraquecimento moral e econômico da China, mosteiros budistas eram ricos em terras e em metais com os quais os monges faziam objetos como sinos e estátuas em uma época em que o Estado tinha dificuldades financeiras e, sobretudo, falta de cobres para cunhar moedas. Monges e monjas não pagavam impostos sobre as terras e construções que possuíam. Ao se converter ao budismo, a religião pacifista, pessoas negavam-se a prestar serviço militar numa época de guerra. Neste contexto, o governo fez um inventário dos bens dos mosteiros e baixou um decreto imperial em 845, confiscando terras, metais e moedas que faziam parte do patrimônio dos monges. Além disso, obrigou 260 mil religiosos, entre monges e monjas, a retornar à vida laica e obedecer leis civis, passando, portanto, a ter que pagar impostos. Investiu contra 4.600 mosteiros que foram destruídos ou transformados em prédios públicos e mandou demolir outros 40 mil espaços budistas de culto. Com isso, o budismo sofreu graves prejuízos na China. O grande mosteiro, com seus domínios, seus moinhos e seus lugares, foi fortemente abalado pelo decreto de 845. Na dinastia Song, contudo, a religião budista se recuperou parcialmente na China e, ao longo do tempo, aumentou o número de adeptos em outras partes do mundo. A filosofia de Confúcio, que viveu entre 551 e 479 a.C., que os missionários jesuítas do século XVII chamaram em latim Confúcios e nós, em português, denominamos Confúcio, influenciou fortemente os chineses, inclusive os imperadores da dinastia Han. Este sábio chinês não deixou nada escrito. Dele temos apenas o que chegou até nós por meio da tradição oral e de uma coletânea de livros, o Lúnio, redigido por seus discípulos após sua morte. Mestre de uma tradição de escribas que se propunham a formar homens de bem, Confúcio dava grande importância ao aperfeiçoamento individual, ao domínio dos gestos, das ações e dos sentimentos. Para Confúcio, a virtude é o resultado de um esforço individual e não uma qualidade inata aos nobres, como até então era considerada na China. A ideia de esforço individual para alcançar a virtude fundamentou a decisão imperial de introduzir concursos para preenchimento de vagas no funcionalismo público. Segundo Confúcio, a sabedoria poderia ser atingida respeitando-se regras da vida social, o I, o próximo e a si mesmo valorizando a reciprocidade, também chamada de Xi. Contrário ao espírito de competição adotado pela nobreza, Confúcio propunha relações baseadas no respeito à tradição, na tolerância, no culto aos antepassados e nos valores da família. Para Confúcio, a família ideal é aquela em que os jovens respeitam os mais velhos, os filhos obedecem aos pais, a esposa obedece ao marido e aos sogros, e o imperador cultua seus antepassados. Ao longo do tempo, observou-se uma seleção e apropriação das ideias de Confúcio por parte do Império Chinês. Os Han, por exemplo, diziam: assim como os filhos devem obedecer aos pais, o povo deve ser obediente ao seu imperador. No século II a.C., o confucionismo tornou-se a doutrina oficial do Império Chinês. Da China, o confucionismo se expandiu para outras áreas do Oriente, especialmente Japão, Coreia e Vietnã. A
A China antiga também viu florescer o taoísmo, filosofia cujas bases contidas no Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude, atribuído ao pensador Lao Tse, que viveu no século 7 a.C. Lao Tse significa na tradução literal velho mestre. O taoísmo se opõe à ostentação e ao luxo e propõe uma vida simples em harmonia com a natureza. Só aquele que vive com simplicidade é feliz e pode atingir o Tao. Essas ideias provavelmente contribuíram para atrair trabalhadores do campo e das cidades para as fileiras do taoísmo e para torná-lo popular na China. A valorização de uma vida em permanente contato com a natureza inspirou a pintura de paisagens. O taoísmo propõe uma vida que alterne rotinas de trabalho com descanso e lazer. Segundo o taoísmo, tudo que ocorre no universo resulta de diferentes interações, combinações entre o yin e o yang, duas forças e energias opostas e complementares. Essa visão se aplica também ao corpo humano, o que ajuda a explicar por que ele serviu de base para a acupuntura, uma técnica de medicina tradicional chinesa. O símbolo Yin e Yang está na base da visão de mundo chinesa. Yin é a energia feminina e é representada pela metade preta. Yang é a energia masculina e corresponde à cor branca. Estas duas forças estão em constante interação e têm elementos da outra. A maior parte branca possui um ponto preto, o que indica se transformar em seu oposto e vice-versa. A palavra acupuntura vem do latim acus, que significa agulha, e puntura significa picada. Para a acupuntura, o ser humano é todo feito simultaneamente de matéria e energia. Esta energia, chamada pelos chineses de Qi, circula pelo organismo por meio de meridianos, e os bloqueios ou interrupções dessa energia é que dariam origem às doenças. A técnica da acupuntura consiste em harmonizar o corpo e a mente, liberando canais pelos quais a energia vital flui. O tratamento é feito por meio de inserção de agulhas finíssimas em determinados pontos dos canais e diferentes profundidades. Os chineses, ao longo de milhares de anos, identificaram centenas de pontos de acupuntura, 365 dos quais foram classificados em 14 grupos principais. São 12 os meridianos primordiais que comandam órgãos vitais, como o pulmão, intestino grosso, estômago e baço. A acupuntura foi introduzida no Brasil pelos imigrantes japoneses que vieram trabalhar nas lavouras de café no início do século XX. A Organização Mundial de Saúde lista 40 doenças para as quais a acupuntura é indicada. Em 1995, a acupuntura foi reconhecida no Brasil como especialidade médica e desde 1998 está incluída no Sistema Único de Saúde. Estudos recentes indicam que o número de pacientes que buscam acupuntura nas unidades do SUS vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. Os chineses por volta do século I da era cristã, a partir da mistura de casca de amoreira, fibras de bambu e água. Durante a dinastia Song, aperfeiçoou-se o processo de produção de papel e desenvolveu-se a técnica de impressão. Enquanto na Europa monges passavam meses copiando à mão livros ditados por seus colegas, chineses já imprimiam livros por meio de duas técnicas que eles próprios inventaram: a xilogravura, gravada em madeira, e a tipogravura. O mais antigo registro com a técnica de xilogravura é uma página de uma oração budista impressa na China no ano 868 da Era Comum por Wang Xiek. Na xilogravura, o primeiro passo era entalhar diversos caracteres em um único bloco de madeira, deixando em relevo aquilo que se pretendia imprimir. Depois, o trabalhador aplicava tinta nas partes altas do bloco e colocava a página sobre ele, pressionando com uma almofada. A seguir, punha a página impressa para secar no varal. Já no caso da tipografia, o trabalhador esculpia cada ideograma em bloco. A seguir, acomodava os blocos em uma caixa na posição vertical de modo a formar frases com sentido. Aplicava então a tinta e imprimia a página. O número de páginas impressas variava conforme a quantidade de exemplares pretendida. A tipografia chinesa, inventada por Pichen no ano 1041, só chegou à Europa por volta do ano de 1456 com a
alemão Johannes Gutenberg. No entanto, a tipografia para os chineses era muito trabalhosa, pois enquanto o alfabeto latino tem apenas 26 caracteres, a escrita chinesa, formada por ideogramas, faz uso de milhares. Na China dos Songs, os livros eram impressos usando quase sempre a técnica da xilogravura, mais simples, mais barata e mais adequada aos ideogramas chineses. E então, gostou do nosso vídeo? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Críticas e sugestões são importantes para engrandecimento e aperfeiçoamento do nosso canal. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.